Em nenhuma religião tem salvação. A única salvação é por Cristo Jesus. Não, para ser salvo tem que ser da CCB. Não, para ser salvo você tem que crer em Jesus. Você pode ser da CCB e ir pro inferno, pode ser da Assembleia de Deus e ir pro inferno também. Pode ser da Deus e Amor e ir pro inferno. O que Jesus vai fazer? Eu vou tentar ser, assim, bem sucinto. O ano do jubileu. O que aconteceu no ano do jubileu? Eu, Carlos, comprou a terra do Eduardo. E quando eu comprava a terra do Eduardo, aconteceu o seguinte. A terra era minha por 50 anos. Porque no começo do texto, diz assim, ó, Deus disse, a terra não será vendida ou dada por perpetuidade. Ou seja, a terra não é perpetuamente sua, é de Deus. Mas eu comprava a terra por 50 anos. Tinha duas inscrições. Uma inscrição ficava na mão do juiz, que era uma inscrição selada, uma escritura selada, e a outra escritura ficava na sua mão, na mão de Eduardo. A terra era minha por 50 anos. Diz o texto que, ao cabo de 50 anos, você tinha por obrigação de restaurar a terra. Só que duas coisas podiam acontecer. Primeiro, você podia ter ficado pobre. Você não tinha condição de resgatar a terra, você ficou pobre. Segundo, se você ficou pobre e não resgatou a terra, tinha uma outra possibilidade de você resgatar a terra. A possibilidade era você ter um parente remidor. Esse parente remidor vinha, pagava pela terra e eu te devolvia a terra. Acontecia caso que alguém que mesmo você pagando, o cara não queria sair da terra. Então tinha um parente vingador que vinha, matava o cara, tirava ele da terra e te devolvia a terra. Você pegava a escritura aberta, levava para o juiz e mostrava, ó, eu comprei a terra de volta. Nessa compra da terra de volta, o juiz se dava a escritura selada. O que isso tem a ver com o evangelho? Tudo. Primeiro, quando Deus plantou um jardim e colocou Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 8, e Adão peca, Adão, a ideia do jardim que Deus colocou Adão era uma ideia de que o jardim fosse uma colônia do céu. Essa era a ideia de Deus. A ideia de Deus era que fosse feito na terra o que é feito no céu, que é a oração do Pai Nosso. Seja feito aqui na terra igualzinho o que é feito no céu. Quando Adão peca, Adão cria uma independência, ele desconecta de Deus, ele desliga de Deus. Então, ao invés de ser uma colônia, ele agora é autônomo. Quando ele desliga de Deus, Deus precisa criar um meio para trazer o homem de volta e religar, e reconciliar. E como que Deus faz isso? Aí tem lá, os pentecostais pregam que tem 7 dispensações. Eu também sou pentecostal, prego que tem 8, porque é 8 que a Bíblia diz. A primeira dispensação, que a igreja não fala, que é a dispensação do mistério, que está lá em Efésios 1, depois capítulo 3 também de Efésios, que é a dispensação do mistério, onde Deus criou todas as coisas do mundo espiritual e aonde o Cristo se manifestou e foi gerado como Filho de Deus, que está em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz, a qual dos seus anjos ele diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei? E a resposta de Isaías 6... Estou confundindo muito ou não? Não. E a resposta de Isaías 6 e 8. A quem enviarei, quem há de por nós? A resposta... A pergunta feita e respondida por Isaías foi respondida antes na eternidade. Quando o homem cai, Deus precisa de alguém para assumir o posto e trazer o homem de volta. Então, quem que assume o posto? Paulo responde em Filipenses 2, de 5 a 11, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de homem, morreu, morte de cruz e tal, e toda aquela coisa. Então, quando o homem pecou, quando Adão peca no jardim, Deus deu 5 ordens a Adão. Cresça, multiplique, enche a terra, domine e sujeite-a. Adão perdeu 2 das ordens. Sujeitar a terra e dominar a terra, Adão perdeu. Então Adão consegue crescer, multiplicar e encher. Só não consegue dominar e sujeitar a terra. Porque isso são coisas espirituais. Como ele perde a autoridade, Adão não perde o céu, porque o céu nunca foi dele. Tá? Mas ele perde o domínio da terra. Também não perde a terra porque a terra era de Deus, mas ele perde o domínio da terra. Quando ele perde o domínio, alguém assume o domínio. Como ele se distancia de Deus, quem que assume? O mal. E o mal é quem? Satanás. Qual o governo, qual é o indício de que Satanás assumiu a terra? É só ler o texto. A Bíblia diz que não tinha. Quando ele assumiu, após a queda, nasceu o quê? Espinhos e abrolhos. É o que Satanás faz. Espinho, ninguém sabe o que faz com espinho. Espinho só fere, só machuca. Ninguém nunca tomou sopa de espinho, batida de espinho, pizza de espinho.